O Bate-Papo Descomplicado de hoje tem o prazer de trazer Duda Marsala, a Miss São Paulo 2024, coroada agora, dia 26 de outubro. E como eu sei toda a trajetória da Duda, eu fiz questão de trazê-la para mostrar que não é só uma bela mulher, mas que tem aí dedicação, persistência, foco, enfim, uma série de outras qualidades. Duda, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu sei que somos aí quase o primeiro canal de comunicação que você está dando entrevista, então muito obrigada. Eu quem agradeço primeiramente o convite, é um prazer estar aqui, ainda mais um canal aqui da nossa região, não poderia ser diferente, né? Esse privilégio, essa honra de estar aqui junto com vocês. A Duda, eu torci muito por ela, desde Miss São José, Miss Jacareí, Miss São Paulo. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar, Duda, é o que te motivou a querer ser uma Miss? Na verdade, ser Miss é um sonho de infância. Acredito que não só eu, como muitas mulheres, quando pequenas, sonharam um dia, colocaram uma coroinha na cabeça ou desfilaram de salto alto pela casa e falaram, quando eu crescer quero ser Miss. Mas era um sonho muito distante, muito adormecido, porque na época eu não tinha recursos. Antigamente a gente precisava de book para qualquer investimento nessa área. Verdade. Se fosse modelo, Miss ou atriz, você precisava ter esse material, coisa que a minha família não tinha condição financeira para investir. Então não era algo que eu conseguia naquele momento. Então os anos foram se passando, o sonho foi ficando cada vez mais distante e há pouco tempo apareceu uma pessoa no meu Instagram, um rapaz me fazendo um convite para participar de um concurso de Miss e Mister, que mais tarde, poucos dias depois, eu descobri que na verdade se tratava de um golpe. Mentira! Foi. E não era verdade, e aí eu falei, poxa gente, não foi dessa vez, né, desculpa, comuniquei todo mundo, essa foi minha primeira frustração. Em seguida veio eu soube do que aconteceria o Miss e Mister São José dos Campos, e aí foi onde o pessoal falou, olha Duda, vai acontecer o Miss e Mister São José, por que você não participa, né, já que começamos a falar sobre isso? E aí foi aonde eu fiz a inscrição. Falei, será? Falei, bom, já que despertou esse desejo aí de criança, por que não? E nós, né, quem acompanha aí os bastidores, até mesmo todo esse processo de Miss, da escolha de Miss, sabe que você participou do Miss São José dos Campos, ficou ali numa posição bem privilegiada e foi desclassificada. Sim. Como que você lidou com isso? Eu participei de todo o processo seletivo do Miss São José, fui até a final e na última semana foi comunicado que eu precisaria usar o traje no desfile final de um patrocinador, que até então eles não avisaram antes na inscrição. E aí eu falei, olha, vocês não comunicaram que era obrigatório usar esse traje desse patrocinador. E eu já tenho um contrato com uma empresa, que inclusive é a Templo, que está comigo há muitos anos. E a Templo vai muito além de somente um contrato de trabalho. É mais do que uma parceria. É mais do que uma parceria. Todas as empresas que estão comigo são empresas que estão comigo há muitos anos. E a Templo, no momento em que eu tive um problema de saúde com a minha mãe, a minha família, a Templo vestiu todos os meus familiares para a formatura da minha irmã. E foi um momento bem crucial, que a gente não sabia se minha mãe ia sobreviver a uma cirurgia na cabeça. E isso marcou muito para mim, e aí eu falei, eu sou incapaz de, no momento que eu vou ter visibilidade, eu desfilar com uma outra empresa que não seja aquela que está comigo há tanto tempo. E aí foi aonde a agência falou, olha, eles são os patrocinadores, eles vão te dar 0 se você não desfilar com a roupa deles. E aí eu falei, não, tudo bem. Aí ele falou, olha, então é melhor que você fique fora, ou você desfila com a nossa roupa, ou você vai ser desclassificada. E aí eu falei, então eu vou ser desclassificada, mas eu não vou desfilar com outra empresa. E aí foi uma frustração muito grande, eu fiquei bem triste, chorei muito, apareci, eu falei, olha, só que eu já estou avisando que eu vou falar a verdade para quem me acompanha, porque eu não quero que pensem que sou eu que estou desistindo. E é que eu fui forçada a ter essa atitude. E aí eu avisei todo mundo, e aí todo mundo também comprou aquela situação. Se solidarizou, né? Sim. Porque a gente, quem estava ali no dia, eu era uma das juradas até,
A gente viu a sua desenvoltura, o prazer que você tinha em estar fazendo aquilo e a sua vontade. Era um sonho, né? Eu falo, é um sonho. Então você vai com... É um sonho, você não pensa no resultado, você pensa na experiência de estar ali. E aí foi quando o diretor da federação do Miss e Mister no estado de São Paulo soube do ocorrido, da minha desclassificação. Isso que eu ia te perguntar, como foi o convite para Miss Jacareí? E aí ele me ligou e falou, Duda, soube do que aconteceu, eu não tenho, eu tenho até condições de falar para eles, para deixar você desfilar, mas eu não acho que você merece isso, de te colocar ali de uma forma, né, inconveniente, já que eles não querem você ali. Então eu vou fazer melhor. Você mora em Jacareí, certo? Atualmente não existe um concurso em Jacareí para eleger e já há 6 anos Jacareí não participa do nosso concurso no estado de São Paulo. Então, nós vamos fazer a sua coroação e vamos te levar para a disputa. E aí eu falei, nossa... E foi um tiro certeiro deles, hein? Só que daí eu falei para ele falou, só que tem um porém. Como você não pertence a nenhuma agência, as agências que fazem todo o patrocínio em relação à hospedagem, às roupas, à maquiagem, a tudo. Então você teria que se virar sozinha. E só a hospedagem tem um custo de R$3.000. Lá no confinamento. No confinamento. E aí ele falou, você teria que se virar sozinha. Você tem esse valor? Só para explicar, gente, confinamento é onde todas as misses e os misters ficam confinados até a preparação, né? Quer dizer, é uma preparação para o dia da final, da grande final. Isso. Então tudo foi custeado por você. Isso. Aí lá eles avisaram para mim, né, que eu teria que me virar sozinha. E aí ele falou assim, você tem esse dinheiro? Eu falei, não. E foi um momento mais difícil, que eu falei, eu tô passando por um aperto financeiro muito grande. O meu aluguel, ou eu pago o meu aluguel, ou eu pago o curso. Eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha condição. E eu falei isso pra ele, ele falou, não tem problema, a gente vai esperar o máximo que puder e você corre atrás de patrocinador. Eu falei, bom, vai ser fácil conseguir patrocinador. Eu tenho tanta empresa que eu trabalho. Só que aí eu me surpreendi. Por quê? As empresas, a maioria era aqui de São José dos Campos e aqui já tinha uma Miss. Entendi. Então, se eles tivessem que investir, eles iam investir em quem é da cidade deles e não em uma concorrente, né? E aí eu falei, nossa, e agora? Aí eu também não poderia procurar a prefeitura de Jacareí porque era ano de eleição. Então, por conta da eleição, eles também tinham uma certa limitação em relação a isso. E aí a gente foi a saga, eu fui me preparando sem ter o dinheiro da inscrição, então poderia acontecer de não conseguir e eu não consegui, mas eu falei, não, eles estão com tempo, eu tô com boa vontade, seja o que Deus quiser e vamos que vamos. E aí foi aonde eu fui conseguindo fazer alguns trabalhos, eu tive a oportunidade, inclusive a Casa de Cultura de Jacareí soube, me acolheu de braços abertos. Acho importante falar isso. Eu não poderia deixar de citar que a Casa de Cultura de Jacareí foi muito acolhedora. E ela falou, então vamos fazer o seguinte, vai ter o desfile 7 de setembro, você vai desfilar e a gente vai te ajudar com esses cursos e você vai trabalhar junto com a gente aqui pra gente poder justificar isso daí. Eu falei, ótimo, não tem problema, pra mim vai ser um prazer. E foi onde a gente conseguiu, ou foi assim, na semana do confinamento eu consegui o valor. Olha isso. E foi muito engraçado, e eu sempre gosto de falar disso, que além dessa ajuda, é a fé. Porque teve um momento que eu falei assim, eu falei com o pessoal da federação e ele falou, Duda, eu preciso que você faça esse acerto até amanhã. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Então não vai dar. Ele, até amanhã você me dá a resposta, porque eu preciso fechar o hotel. Falei, tudo bem. Eu entrei no chuveiro, literalmente, eu entrei no chuveiro, eu ajoelhei e eu só chorava. Só chorava. E eu falei, Deus, eu tentei até aqui. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Então assim, se tiver propósito, se for da sua vontade, e propósito quando eu falo não é ganhar ou perder, é propósito até na sua experiência de vida, sim. Se tiver propósito, se for para ser algo íntegro, limpo, honesto, que vai agregar, que eu vá e dê tudo certo, você vai dar um jeito. E se não for para eu ir, você já vai me tirar disso daí e eu vou entender o recado e eu não vou ficar frustrado, eu vou compreender. No outro dia, eu consegui o valor. No outro dia, literalmente, o Pix caiu na minha conta.
Certinho para você Certinho. pagar a sua inscrição. 3 mil redondo. 100 a mais, 100 a menos. E me fala, o que você fazia, Duda, antes de ser Miss? Eu já fiz de tudo, eu fiz faculdade de educação física, né? E durante muito tempo eu trabalhei na área, mas houve momentos em que eu fiquei desempregada e eu precisava pagar. Eu moro sozinha desde os meus 17 anos, então eu sempre tive essa força de vontade de ter minha independência financeira. E ter o que era meu. Então eu, quando fiquei desempregada, eu fiz faxina, eu limpava banheiro na casa de amiga para poder ter o meu dinheirinho. Eu já fui pintora, eu pintei casa. Olha, mil e uma utilidades. Eu pintei casa, eu fui vendedora, trabalhei em casa de produtos naturais, já vendi calçados, eu já fiz de tudo. E cada profissão que eu passei, eu aprendi um pouco mais. Foi essencial para realmente me formar no que eu sou hoje. E durante a pandemia, né, que eu comecei a ter uma visibilidade maior na internet, acredito que muitas pessoas durante a pandemia puderam ter a oportunidade de desenvolver um trabalho com a internet. Na época eu estava vendendo carros, meu salário era muito pouco, eu ganhava, era R$600 fixo, mais as minhas comissões como vendedora de carros. E eu tinha 2 mil seguidores na época. E eu lembro que tinha um sobrenome Finger no meu Instagram. E aí, um belo dia, eu falei, gente, meu sonho é tá lá nas mídias, ser modelo, trabalhar com isso. E tava começando a pandemia, não tinha nada ainda muito certo. A gente não sabia muito quanto tempo ia durar. O que ia acontecer. E aí, eu mandei mensagem para esse Finger, que hoje é o Douglas Finger. Eu mandei mensagem pra ele, eu falei, oi, tudo bem? Você é da família Goldfinger? Ele falou, sim. Eu falei, então, como que faz pra fazer parceria? Com 2 mil seguidores. Ele falou, vem aqui na loja conversar comigo. Eu, claro. E aí foi onde a gente sentou e ele falou, olha, eu gostei da sua atitude. Você aceita fazer uma divulgação de 1 mês em troca de um Ray-Ban? E foi assim que eu comecei com a internet. E a gente fez o primeiro mês com Ray-Ban, segundo mês outro Ray-Ban. Quando foi no terceiro eu falei, olha, eu não quero mais Ray-Ban não. Será que a gente pode fazer uma outra coisa? Porque daqui a pouco só vou ter Ray-Ban. Aí ele falou assim, Duda, você trabalha muito bem com a rede social. Já pensou em criar conteúdos para outras marcas? Porque eu, por exemplo, com a Goldfinger, tenho uma carência muito grande nas minhas lojas de ter conteúdo, né? Eu falei, você acha que eu sou boa nisso? Ele falou, eu acho. Eu falei, então me contrata. Cara de pau, menina, e tá certa. E ele me contratou. Foi o meu contrato em carteira como marketing digital da Goldfinger. Eu comecei com 3 lojas, depois eu passei a cuidar das 8 lojas, depois eu virei modelo oficial da loja. E fiquei aí durante 2, 3 anos com a Goldfinger. E aí, um belo dia, o Clóvis, né, que é o pai da Ingrid e do Douglas, falou assim, Duda, é o seguinte, eu não quero mais continuar com você com registro na carteira, eu tenho que pagar férias, tem isso, tem aquilo, e eu acho que eu te limito muito, você tem a oportunidade de crescer muito mais que isso. E eu falei, meu Deus, ele quer me mandar embora. Eu, não, por favor, a Goldfinger me abriu tantas portas, não faz isso. Eu chorava, igual criança. Ele, não, Duda, você não tá entendendo, você vai continuar com a gente, mas abre o seu MEI, vai lá. Pra você bater uma certa insegurança. Muito, eu tive e medo. Ele tava com um olhar já visionário muito. Que você poderia ir abranger. Muito. Ele foi certeiro. Inclusive, eu preciso encontrar o seu Clóvis, porque ele foi incrível. Muitas pessoas boas. Muitas. No seu caminho, nessa trajetória, muitas, né, Duda? Essenciais. Eles foram essenciais. E quando eles me deram esse direcionamento, eu falei, tá, então tudo bem, eu fiquei um pouco triste no começo, mas depois abriram outras portas e eu tive a oportunidade, tenho hoje, de trabalhar com o Instagram e viver do Instagram, trabalhando com essas empresas por conta própria. Então, eu que faço os meus vídeos, eu que faço minhas edições, eu que faço as minhas captações de cliente, eu sou o meu tudo. Muito bacana, porque não depende de outra pessoa, né? Sim. Isso é importante. E agora, voltando lá na competição, como que foi a sua preparação? O que teve que ser feito para você chegar lá e dizer assim, nossa, eu tô pronta para hoje, eu tô pronta para esse momento? Quando eles falaram pra gente, eles deram algumas orientações em relação à roupa que você precisava levar, look, então eu levei 15 trocas de roupas, eles têm uma programação que a gente precisava seguir
ali desde o momento que você acorda, a hora que você dorme. E com base naquilo, eu fui levando essas trocas de looks e mais eu sabia que teriam provas a serem cumpridas. Durante todo o processo do confinamento, existiam essas provas. Então, existia a prova de criatividade. Que você ganhou em primeiro lugar, Sim, tá até com a faixinha aí, ó. Eu ganhei a prova de criatividade, tinha a prova de desfile fashion. Mas tinha alguma coisa assim? Ai, você tem que chegar aqui Entrevista. pesando tantos quilos. Não. Em relação ao nosso corpo, nunca foi uma exigência. Até porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, inclusive eu pensava também que a beleza tinha um peso muito grande na hora da escolha da sua Miss. E quando eles falavam assim, é beleza pelo bem, eu pensava, mas gente, como pode ser beleza pelo bem? Miss é Miss, ou tem que ter uma beleza, né? Porque é o que muitas vezes foi vendido pra gente durante muitos anos. E felizmente hoje a gente tem a oportunidade de ver que tanta coisa mudou, porque o próprio coordenador, que é o André Cruz, ele é o deficiente visual. Ah, ele é incrível, Então, pra ele, tanto faz se eu for bonita ou não, porque ele não consegue visualizar isso. Então ele consegue ver além. E isso é o mais interessante do concurso. Então toda a nossa preparação, eles falavam isso. Vocês podem se preocupar com a roupa, com a maquiagem que vocês quiserem. Se vocês não estiverem realmente de acordo com o que vocês são, alinhado com os princípios de vocês não vão conseguir. E é verdade, porque nessas provas, né, durante o confinamento, quando a gente fala de preparação, eu pensei, vou treinar, tenho meus parceiros, a Smart Fit, então me dediquei na academia, eu falei, não, vou treinar. Dieta. Vou seguir minha alimentação, minha nutricionista Anne Yunis. Peguei vários, pude contar com vários apoios e me preocupei muito com a parte da minha estética, embora eu sabia que em 2 meses eu não ia conseguir fazer um milagre muito grande no corpo. Eu falei, eu vou me esforçar, porque assim, eu era a competidora mais velha. Eu sou, né? Tem idade? Agora tá mudando, graças a Deus. Porque você tá com 31, é isso? O limite para Miss, até então, a Miss Universo era 28 anos. E pro Miss CNB era 32. Agora não tem mais. Graças a Deus, ao fato da idade e de ter filhos mudou, porque a gente acabou de eleger uma Miss Brasil que é mãe. Não sabia disso. Acabamos de ter a primeira mãe. Bem antigamente, na minha época de adolescente, não poderia ser casada e nem ter filhos. Agora já começamos a mudar, porque muitas mães, e isso é muito legal, porque é o sonho de uma mulher que muitas vezes teve esse sonho interrompido por conta de uma gestação, por N fatores que a gente não sabe o que aconteceu por trás daquela história dela, e ela tem hoje a oportunidade de realizar o sonho de infância. Então, eu tinha essa preocupação com o meu corpo, eu falava, gente, a minha idade pode atrapalhar muito. Você foi a mais velha desse concurso? Eu fui a mais velha, as meninas tinham todas ali 18, 19 e a mais velha ali tinha 26. E eu tinha 31. E eu falei, nossa, até que ponto isso pode me ajudar ou prejudicar? Porque na hora que coloco, mas você é magrinha, mas na hora que coloco o seu corpo é de 18, dá uma bela diferença. 18 colágeno? Dá uma diferença ali na flacidez, né? Não tem como. E eu tive pouco tempo, né? 2 meses só pra me preparar. Então, eu acabei eu fiz todo um ensaio antes. Eu fui nos detalhes, a mesma dedicação que eu levo para os meus trabalhos no Instagram, eu tentei levar pro Miss sem muita noção do que aconteceria lá. Eu fui tudo no escuro. Foi no escuro. Apesar de ter um cronograma, Tem um você cronograma. não sabia. O que a gente tinha conhecimento é que teríamos uma prova que seria a entrevista. Uma entrevista com a bancada dos júris, uma prova de criatividade e a de desfile fashion e algumas outras que seriam acrescentadas. E aí na hora era onde tudo acontecia. E Duda, quando você, hoje, né, quando você fecha os olhos assim, qual é o nome que vem à sua mente em relação a incentivo? Olha, eu falo assim, a resiliência, a minha capacidade de, mesmo diante das dificuldades, não desistir. Porque ser grato já é algo que faz parte do meu dia a dia. Então, a capacidade de você, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos nãos, das portas fechadas, você olhar para você e falar assim, não, eu consigo, talvez Sentiu algum medinho?
Medo não. Nenhum momento eu senti medo, eu sentia muita dor, né, nos meus pés. Isso é importante a gente falar, porque quando eu falo de superação, a Duda enfrentou pé inchado, machucado nos dias de confinamento, enfrentou uma internação no dia da grande final, então assim, não foi pouca coisa. E nem nesse momento você ficou com aquele medinho. E na verdade teve uma situação que me deixou um pouco desconfortável, mas que eu acho que é válido falar aqui. Os pés, obviamente, estavam doendo, muito machucados, então o receio era que o pé não conseguisse mais acompanhar. A vontade eu tinha, o cansaço não estava me vencendo, mas o pé estava realmente muito machucado e o mal-estar veio, também isso complicou. Mas um fator que pesou bastante foi durante a competição, a gente sabe que é super normal ter aquela competitividade entre as meninas, né? E quando a gente fala de um concurso de Miss, a gente fala assim, são meninas que falam com muita propriedade. Eu quero dar voz a outras mulheres, eu quero fazer a diferença, o amor próprio, aquela coisa toda. E quando começou, em todas as provas eu fiquei no pódio. Só que aquilo para mim nunca significou que eu estava... que eu já era vencedora. Não, nunca pensei dessa forma, pelo contrário. Mas para elas aquilo começou a incomodar. Então, começou uma movimentação muito ruim durante o jogo. E aí eu comecei a ter uma perseguição terrível durante aquilo. E, inclusive, das agências que estavam presentes representando essas meninas, eu fui coagida. Teve uma situação que uma moça de uma agência que representava, ela me coagiu. E ela tentou me desestabilizar. Ela falou, olha, você fez uma coisa para uma das minhas meninas. Eu sabia que era mentira, que era alguma coisa que eles queriam me prejudicar, então eu saí fora disso. E falei, não tem nada para conversar, dá licença. Eu comuniquei todo mundo da federação. E nesse momento eu falei assim, Deus, eu não fiz nada. Eu não fiz nada com ninguém. Eu estou fiel a mim, aos meus princípios, aos meus valores. Mas eu tive medo que isso pudesse me prejudicar, que de repente, na hora que as pessoas começam a se desesperar, elas começam a inventar coisas e aí isso me fez ter medo. Isso me fez ter medo. Por mais que eu soubesse que eu não tinha feito nada, porque eu não sabia até que ponto eu sozinha tinha força ali diante de tantas pessoas. Mas no final deu tudo certo e elas pediram desculpas no final, porque... Aí o meio onde tem muita mulher, né, ainda mais com uma disputa dessa, a gente pode às vezes esperar de tudo, infelizmente, né, Duda? Eu discordo um pouco. Você discorda? Eu discordo um pouco porque eu penso que é a essência. Quando você fica num confinamento... sem celular, porque eles também tomavam o nosso celular, a gente tinha acesso a poucas vezes, né, quando eles liberavam, então é a hora que você fica sozinho e é a hora que você realmente é testado, com fome, com sono, é a hora que tudo vem à tona, então o seu pior lado é aflorado no seu primeiro dia. Isso é verdade. E eu, no meu caso, meu pior lado foi a fome. Eu fiquei muito brava de ficar com fome. Mas o seu pior lado, ele vem. Então, eu acho que é mais um fator de ser levado em consideração das pessoas procurarem descobrir, porque o lado ruim existe em todo mundo. O negócio é saber lidar com ele. todo mundo. Mas de que forma você lida com isso? Quando você tem as suas frustrações, como você sente medo, quando você é testado. Porque isso precisa ser trabalhado, ainda mais com pessoas que querem brigar e defender uma causa de mulheres. Como você quer representar outra mulher se na hora que você está confinada contra as mulheres você tenta diminuir? E derrubar. Não faz sentido. E Duda, ser escolhida a mulher mais bela do estado de São Paulo e agora vai concorrer a mais bela do país, o que é isso para você? É motivo de muita alegria, é uma sensação de eu consegui, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. Afinal, é um concurso que eu vou representar agora o estado, são muitos aí, e a gente fica com um pouquinho de medo, porque o Brasil é completamente diferente do São Paulo. A gente pensa assim, vou tirar como base para poder seguir adiante, mas eles já avisam que não é a mesma coisa. Mas eu me dei essa semana de descanso porque eu falei, não, a partir de semana que vem
eu vou continuar seguindo com a mesma estratégia, os mesmos cuidados que eu vinha tendo, com algumas alterações. Por exemplo, o meu inglês, que eu já faço aulas de inglês, mas agora eu preciso intensificar um pouco mais, afinal, para representar o Brasil, o inglês é essencial. Mas eu estou muito feliz, muito grata. E quais são os seus planos agora? Só se preparar para o Miss Agora, Brasil? agora eu tenho bastante empresa, graças a Deus, que está entrando em contato, então pretendo desenvolver esse trabalho aí mais a fundo, que eu já fazia antes, a preparação do Brasil e cumprir os compromissos com a agenda, porque eu também preciso ir para São Paulo agora, afinal também tem a agenda de lá para poder cumprir. Sim. E acredito que o psicológico agora seja o meu ponto crucial, a saúde mental, que foi inclusive o tema que eles me perguntaram durante a minha entrevista, qual que seria a minha bandeira, a minha principal causa que eu levaria adiante, e eu falei que seria a saúde mental. Então é algo que eu pretendo aprofundar, e já que eu tenho a oportunidade agora de ter tanta visibilidade, eu quero falar mais sobre isso. Inclusive hoje eu vou fazer uma live sobre saúde mental com meu terapeuta. Que horas a live? 8 horas da noite. Já deixa seu Instagram. @DudaMarsala, Duda_Marsala. E Duda, muito obrigada, o bate-papo foi delicioso. Você, além de linda, inteligentíssima, carismática, eu acho que vai representar muito bem o nosso estado. Obrigada. E muito obrigado eu que de agradeço. Novo por ter aceito aí o convite da live. Eu que agradeço, muito obrigada a vocês. E nós vamos ficando por aqui, mas em breve teremos aí outro episódio com uma pessoa muito bacana. Fiquem ligados.